Segunda coisa, eu comecei a pensar e falei assim: Deus é interessante, o Senhor não conhece. O homem pode reconhecer, mas Deus não conhece outro Deus. Outro fato que eu queria trazer para você: quando a arca foi ter levada dos filisteus lá em Juízes e foi entregue na casa de Dagom, primeira coisa que aconteceu, o Deus Dagom, a estátua de Dagom caiu. A segunda vez a estátua foi cortada dele. Aí o povo filisteu falou assim: olha, vamos devolver essa arca para esse povo, mas nós não vamos devolver do jeito que está. Vamos colocar ouro, vamos colocar prata e fazer um sacrifício. E a arca foi levada, voltou para casa, voltou para Jerusalém. Mas antes de Jerusalém, ela ficou na casa de Obed-Edom. A arca significa a presença de Deus. Deus não conhece outro Deus. A segunda coisa que eu quero falar com você nessa noite: Deus não conhece um pedido de perdão sincero que não alcance misericórdia. Pastor, como é que é? Eu quero falar com você. Abra sua Bíblia aí, lá no livro de Isaías, no capítulo 38. Livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 38. Aconteceu um fato interessante, eu já vi pessoas pregando sobre isso. No versículo 1 em diante, Isaías capítulo 38, versículo 1 em diante, diz assim: olha, naquele dia, nossa, procurando aí. Glória a Deus. Naquele dia, Isaías capítulo 38, versículo em diante. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, mas eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti, a essa cidade, e defenderei esta cidade. Isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que ele me falou. E eis que farei a sombra dos graus, que passou o sol pelos graus do relógio de Acaz, que volte 10 graus atrás. Assim recuou 10 graus pelos graus que havia andado. O cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. Amém? Só até aí. Eu acho interessante nesse texto que quando a gente vê certas pessoas lá nos Estados Unidos, no corredor da morte, e lá tem prisão perpétua e tem corredor da morte, pergunta o que a pessoa quer. A pessoa fala assim: eu quero isso, eu quero aquilo. Mas Ezequias, como o profeta chegou para ele e falou assim: olha, coloca na tua casa, meu Deus, e você vai morrer e não vai viver. Se fosse outra pessoa, se não fosse um servo de Deus, falava assim: eu vou desbandeirar, eu vou pecar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu estou morrendo mesmo. Inclusive já foi feito filmes que as pessoas que estavam com doenças terminais fizeram tudo o que queriam fazer. Tem até um filme lá que fala as férias da minha vida, de uma atriz americana, que ela foi diagnosticada, que ela estava com doença, ela foi para o Alto Suíço e ela gastou dinheiro, ficou rica. A história é muito bonita, essa história, mas ela foi diagnosticada com um diagnóstico errado. Por que você está falando isso, pastor? Porque Ezequias não tinha televisão como nós temos, não tinha microfone, não tinha internet, não tinha luz. E o profeta, quando chegava na sala do rei, tinha uma trombeta que anunciava que o profeta tinha chegado. E o rei tinha aquela comitiva, tinha um sala do trono. E quando o profeta chegou, anunciou. E o profeta falou assim: coloca a tua casa em ordem. O rei podia brigar com o profeta, mandar para matar o profeta, fez qualquer coisa. O que o rei fez? O rei virou para o lado e começou a orar. Ele começou a perguntar a Deus assim, se ele tinha crédito por Deus, se Deus ia ouvir a oração dele. Embasado nisso, que eu falo com você: Deus não conhece um pedido sincero de perdão que não alcance
Oh, graças a Bíblia fala que não foi dessa forma, nós estamos resumindo, mas o que aconteceu? O rei chegou, Isaías, o profeta Isaías chegou, ministrou Ezequias e foi embora. E a Bíblia não fala dessa forma. Se você procurar nos estudos, e você vai ver que Isaías foi de sair. E a cidade era grande, não tinha carro, não tinha. E ele andou a pé. Chegou no meio da cidade. O Senhor falou com Isaías: volta, fala com Ezequias, que eu ouvi a oração dele. Eu vou curar, vou livrar ele da mão do outro rei e vou acrescentar 15 anos na vida dele. Glória a Deus. Isaías voltou. Quando Isaías chegou para ser anunciado novamente, o rei deve ter pensado assim: olha, vou conjecturar com você. Acabou meu tempo, meu dia teve muito rápido, assim, nem pensei em colocar minha casa agora. Aí ele sai do rei, tocou a trombeta e falou: o profeta está de novo. O toque do profeta era diferente do toque de outras autoridades. E quando o profeta chegou, Ezequias estava ali chorando, os olhos vermelhos. Quando a pessoa chora, os olhos vermelhos, contritos. Ele falou assim: profeta, o que você quer? O Senhor ouviu a sua oração. Glória a Deus. O Senhor vai te acrescentar 15 anos. Ele vai curar a sua enfermidade e vai te livrar da mão de Senaqueribe. 3 coisas. Ele pediu só Deus, para Deus